Bom dia, galera. Desinflama Brasil, Lava Jato do DNA. Nós vamos falar aí um pouco sobre atividade física e depressão, né, e exercício físico. O Dr. Álvaro vai compartilhar um pouco para a gente aí dos seus conhecimentos, como sempre. Nós vamos falar da importância do cuidado com a saúde em geral e qual é o papel do exercício no próprio tratamento, além dos medicamentos, além das psicoterapias. Doutor Álvaro, fala um pouquinho aí pra gente aí o que o senhor tem para compartilhar. Olha só, em primeiro lugar, vocês podem ir no YouTube, vocês vão ver vídeos de 12, 13, 15 anos atrás, quando nós dizíamos o seguinte: o problema da obesidade, o problema do diabetes, o problema da resistência à insulina, ou o problema do sobrepeso, da resistência à insulina, das doenças inflamatórias, inclusive do próprio câncer. Nós falávamos disso há dezenas de anos atrás, Era a resistência à insulina nos tecidos. Quem vinha antes? Se as doenças vinham primeiro ou a resistência à insulina vinha primeiro das doenças. É lógico que o problema todo era na quebra do equilíbrio de simpático e parasimpático. Então, anotem aí, a ciência agora está dizendo: resistência à insulina causa das doenças inflamatórias, principalmente obesidade e sobrepeso e doenças inflamatórias, como sempre falou o Desinflama Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso, inclusive falando aqui para o Arnold que não tem como você querer tratar depressão sem atividade física. Atividade física é o primeiro procedimento indispensável para tratamento da depressão. E você não vê as pessoas com depressão nas academias. E é isso que é o nosso objetivo: alavancar, mostrar como você vai mudar a estratégia das pessoas para que elas possam fazer atividade física como o primeiro tratamento simultâneo aos remédios para a depressão. É isso aí, doutor Álvaro. Então, detalhando aí um pouco sobre atividade física e exercício, a atividade física, baseada pela literatura científica, é todo tipo de comportamento que você desenvolve nas atividades diárias, tipo trabalhar, se locomover para ir ao carro, aí à padaria ou entrar dentro do ônibus. São atividades cotidianas normais. E exercício físico é uma atividade planejada que normalmente tem um tempo, tem uma certa duração, com determinados objetivos, tipo emagrecimento, ganho de massa muscular. Enfim, já detalhamos a diferença de exercício para atividade física. Em segundo lugar, o exercício físico, ele te dá uma nova oportunidade de você trabalhar o seu corpo de uma forma e a sua mente de uma forma diferente, ao ponto de que você precisa planejar, ao ponto de que você precisa se organizar e mudar todo o estilo de vida. Então o exercício físico, ele faz com que aconteça toda uma mudança para que você de fato consiga ver o resultado. Não existe resultado menos que 3 meses de atividade física, ou melhor, 3 meses de exercício físico. Então a depressão basicamente é isso. E o exercício é você quebrar a depressão, quebrar aquele círculo de pensamento igual e você fazer uma mudança por meio da prática de exercício físico e de planejamento. Olha, então vamos fazer o seguinte, ó, imagine vocês, faz o seguinte, vamos imaginar que faz bem para aprender. Olha só, imagine vocês assim, o fio de cabelo, fios de cabelo, né, no nosso corpo, que existe no nosso corpo os fios de cabelo que levam os nutrientes, que levam o oxigênio para existir a vida. Esses fios de cabelo que levam o oxigênio, levam os nutrientes para as células, são chamados de capilares, são glândulas. A maior glândula que tem no nosso corpo são os capilares. Os capilares, eles inflamam. Quando eles inflamam nessa região que a gente sempre falou, que chama cérebro pré-frontal, quando essas regiões do cérebro pré-frontal, os capilares, essas glândulas do cérebro, que também é uma glândula, estão inflamadas, aí é que surge o problema da depressão. E aqui está o macaco bêbado, que a gente agora vai sempre mostrar ele, que ele mora lá no nosso cérebro e ele mora no nosso CPF, só que a gente tem como atualizar o macaco bêbado que faz parte. Mas é o seguinte, o exercício físico
além de combater a causa do processo inflamatório, que é a resistência à insulina, resistência à insulina é a dificuldade de transformar o açúcar em energia. Essa dificuldade chama resistência à insulina. Essa resistência à insulina causa o processo inflamatório no cérebro que causa a depressão. E a atividade física é o melhor tratamento para você desinflamar essa região do cérebro, o CPF, e você tratar a depressão. Agora, no mínimo, como o Arnold explicou, a atividade física é um exercício físico 4 vezes por semana, terminando com alongamento. Alongamento. Eu não tenho tempo. Não, tempo depende de prioridade, tempo depende de escolha. Tempo depende de merecimento, tempo depende de você entender que você pode se achar que deve. Então, a atividade física hoje é a maior fonte de liberador de óxido nítrico para desinflamar o CPF e resgatar a sanidade mental normal. Então, a gente precisa de pessoas, nós precisamos de pessoas que trabalhem as estratégias das outras pessoas para que elas possam ter resultados diferentes. Então, esse é um dos papéis do Desinflama Brasil Lava Jato do DNA. Por isso, Arnold, eu quero saber de você o seguinte: quais são as principais dicas que você tem para dar a quem ainda tem resistência em fazer atividade física? Dá, por exemplo, aí 5 dicas práticas para a pessoa largar a zona de conforto e fazer atividade física. Então, eu tenho aqui 5 dicas práticas. Primeiro são benefícios, né? São dicas. Primeiro, quando você começa a fazer o exercício físico, você tem um autoconhecimento tanto na atividade mental quanto na atividade corporal. Em segundo lugar, você tem aprendizagem, ou seja, o corpo ele aprende, a mente aprende um novo comportamento e um novo hábito. E em terceiro lugar, nós temos uma reflexão. A pessoa não existe exercício físico sem reflexão do que está fazendo. Então, ou seja, ela se planeja e ela se inclina àquelas atividades. Em quarto lugar, nós temos a educação corporal e mental. Não existe processo que não consiga ter uma continuidade se a pessoa não tem uma educação corporal e uma educação mental. E em quinto lugar, nós temos o benefício do próprio exercício, que é como o senhor falou, a resistência à insulina é um acúmulo de energia que a pessoa não consegue metabolizar. Então, quando você faz exercício, você tem uma quebra de carboidrato que se transforma em energia. Então, ou seja, uma diminuição da glicose, uma diminuição da resistência à insulina, são benefícios para a atividade vascular, até a própria liberação do óxido nítrico, que a gente daqui a pouco vai falar em uma live específica, né? O óxido nítrico que é um radical, em especial um gás, né? Liberado ali a partir do movimento, da atividade. Nos capilares, isso, naquela rede que eu falei dos capilares. Isso aí que permite a vasodilatação dos capilares, das artérias, em geral, e diminuindo a resistência ao fluxo, né, do natural que o corpo deve ter. É aquele fluxo sanguíneo, o fluxo da energia como um todo. A energia, quando a gente fala, não é só energia química, por meio da atividade quântica, do meio da atividade elétrica, mas aquela energia provocada que normalmente acontece na célula, né, onde a gente consegue identificar por meio da mitocôndria, né, por meio das células que elas precisam respirar e fazendo essa troca de energia. Essa região aqui, que a gente chama de cérebro pré-frontal, é a região responsável por nossas escolhas conscientes. Então, vou pegar o que você falou aqui e vou dar um reforço. Olha só, para você fazer alguma coisa, você tem que ter motivação. O que chama motivação? A palavra já está dizendo, motivação são motivos para a ação. Quando você faz a atividade física, você vai melhorar a bioquímica do seu CPF, você vai melhorar a bioquímica do seu organismo todo, você vai melhorar a bioquímica do seu CPF. Então você vai melhorar foco, atenção, concentração, disposição, energia, estratégia, criatividade, pensamento. Quando você faz atividade física, você vai melhorar
todas as suas inteligências. A atividade física, ela aumenta a performance de todas as nossas inteligências, mais ou menos 21 tipos de inteligência. Terceiro lugar, quando você faz atividade física, você cria um estado químico, bioquímico, onde você vai ativar as suas melhores memórias, as suas melhores lembranças. Aí você vai sair daquele foco repetitivo do negativo. Então, o que falta apenas para você fazer atividade física? Você entender que dentro de todo mundo tem um processo aprendido de sabotagem, de autossabotagem, que a gente deu um nome de macaco bêbado ou sabotador. E você pode aprender a aprender, como eu fiz hoje de manhã, como é que você dribla o seu macaco bêbado, que nós explicamos e ainda vamos explicar muito mais, porque aprendizado tem que ser por capítulo. Nós vamos, desliga a televisão e aprende. Nós vamos explicar que são 5 fases. A primeira fase, você reconhece que tem alguma coisa embarreirando o que você quer. Aí você agradece por você ter reconhecido. Quando você agradece, você enche o seu CPF de óxido nítrico, de acetilcolina, que é um hormônio da energia calma. Você diminui a adrenalina na periferia, aumenta a noradrenalina da esperteza, da habilidade no cérebro. Você melhora a dopamina, que é a busca do prazer, sentir o prazer. Aparece o brilho no olho. Aí você, em primeiro lugar, reconhece. Em segundo lugar, você agradece. Em terceiro lugar, você negocia, porque o sabotador, ele nada mais é do que uma parte nossa querendo proteger a gente para o confortável. Depois que você negocia e você aprende estratégias, você tem opções a dar com pau, infinitas opções, infinitas possibilidades. Aí você sai do processo repetitivo de querer uma coisa diferente e fazer a mesma coisa. E o quinto é só correr pro abraço. Então, vocês estão vendo o seguinte, depressão, que hoje está cometendo praticamente 25 a 30% da população, um processo inflamatório da região periférica do cérebro, do CPF. Agora, melhor tratamento para a depressão, junto com o especialista, com os especialistas, o terapeuta principalmente, é a atividade física. E isso nós vamos incentivar em capítulos, porque afinal de contas, imagina, 30% de 220 milhões de pessoas. É isso aí, Tauro. Só para concluir o seu raciocínio e tentar explicar mais um pouco sobre o CPF, anatomicamente, o CPF, que é o cérebro pré-frontal, é essa região do cérebro na qual onde se formam os pensamentos e fazem com que todo o nosso corpo eles sejam imbuídos por um sistema de crenças, né? Então, o tempo todo, se a gente tentar e se esforçar para poder inibir o macaco bêbado, é sempre uma melhor saída. É aquela zona de conforto, né? Aquela zona onde o corpo não quer sair da zona de conforto. Não é inibir, a gente vai transformar ele de um sabotador num mentor. Mas ele sempre vai estar ali, né? Sempre. A função dele é a nossa proteção. E outra coisa, você falou uma coisa muito importante, a sede aqui, você falou do pensamento, mas nós vamos ensinar que em física quântica tem 2 tipos de pensamento. Um pensamento que chama convergente e um pensamento que chama divergente. Agora, não tem jeito, pessoal. Para você aprender, para você viver não é para amador, viver é para profissional. A quantidade de informações que você recebe é cada vez maior. Essas informações têm que ser processadas e tem que dar saídas. Se não der saída, o seu fluxo de energia vai ficar entupido. E como é que você dá saída a cada vez mais maior número de informações? Você melhorando o seu software, aquilo que analisa as informações. Porque as coisas acontecem de dentro para fora. Então, o que a gente vê no consultório? As pessoas chegam entupidas, a libido não está fluindo. Aí você coloca lá um vídeo, você dá um papel, você tira da televisão para a pessoa sair da hipnose da televisão, que é só manipulação. Aí você tira a pessoa dali. Agora, cada vez mais, nós vamos aumentar o número de pessoas que, ao invés de aprender, elas
botam uma barreira e elas nem olham lá para o vídeo. Aí, se você não tem informação, como é que você vai ter solução? Se você só quer assistir um vídeo de 2 minutos, 3 minutos, você está certo. Mas depois você não pode reclamar que o seu filho não gosta de estudar, que o seu filho não se motiva, que o seu filho lacra tudo, reclama pra caramba, só reclama, faz as mesmas coisas e quer resultados diferentes. Você não vai poder reclamar. Por quê? Porque os resultados eles aparecem sempre de dentro para fora. Se alguém tiver vendo esse vídeo e metendo o pau no vídeo, o problema não é o vídeo, o problema é que os dados, eles entram no processador, eles são analisados e são respondidos. O problema não é o vídeo, o problema não é o que está fora, o problema é o que está dentro analisando. Então, depressão é o fluxo da energia entrar, ser analisado e ser respondido. Agora, como é que você vai sair da depressão sem você saber o que é depressão? Como é que você vai sair da depressão negando que você tem depressão, negando que você está deprimido? Não tem como, entendeu? E também, a mesma coisa que eu tenho um paciente que ele aumentou 40 quilos porque ele dá aula de matemática de manhã, de tarde e de noite. Só que ele dá aula de matemática e a pessoa não sabe tabuada. O cara dá aula de matemática, para quem não sabe tabuada, pô, é complicado. Tiro no escuro. Um grande abraço.